vamos passar aqui para a nossa terceira polêmica, né? Descida natural ou não natural, né? Uso as descidas naturais, uso as descidas não naturais e os elementos adicionais, né? Então vamos lá, vamos ver o que a norma diz, né? Então, o componente natural do SPDA. Componente condutivo não instalado especificamente para esta finalidade, né? Mas que pode ser integrado ao SPDA, né? Ou que, em alguns casos, possa prover a função de uma ou mais partes do SPDA. Ou seja, é aquele cara que está lá quietinho, foi instalado para uma outra coisa, né? Ele é armadura de pilar, ele é brise, protetor de insolação, ele é guarda-corpo, ele é escada de acesso, mas por suas características, ele eventualmente pode servir como para-raios. Então, esse é o elemento natural, né? Ok. As seguintes partes de uma estrutura podem ser consideradas como componentes naturais. Então, se a gente estiver falando de chapa metálica, especificamente ali na captação, em alguns casos na descida, mas neste caso aqui na captação, nós vamos ter, segundo a norma, que verificar 3 condições: continuidade elétrica entre as diversas partes, tá? Espessura da chapa e espessura da folha ou da telha, seja lá do que for, né? Então, se nós quisermos que essa folha, que essa chapa receba o impacto direto e não perfure, nós vamos ter uma determinada espessura a seguir. Se nós quisermos que, além dela não perfurar, que ela também não esquente o ponto de impacto, né, imediatamente oposto ao ponto de impacto, né, não cause nenhum ponto de aquecimento maior ali, então nós temos que usar uma outra dimensão, né? Então, nós temos aqui continuidade elétrica, espessura, e aqui no item C, partes metálicas, com ornamentação, grades, etc., devem estar instaladas de forma permanente, tá? Ou seja, se você for tirar essa parte metálica ali instalada, vai haver uma desconfiguração da característica da estrutura, né? Então, você arrancou o telhado, você ficou com um buraco ali e vai chover lá dentro, quer dizer, perdeu o telhado, né? Você arrancou um brise, por exemplo, você ficou ali com aquela parte descaracterizada, você ficou com um tipo de vazamento, digamos assim, ali naquele trecho. Você quebrou, né, uma determinada região para tirar um guarda-corpo. Então, nesse caso, você tem uma descaracterização do local. Agora, quando você troca algumas coisas, tipo, pega um roof, você pode trocar um roof pelo outro, ou nesse momento em que você não tem o roof ali, nesse momento de troca, de transição, você está simplesmente sem nenhum tipo de proteção. Então, não é caracterizado uma instalação permanente no roof, tá? Um guarda-corpo com parafusos, tá? Ou uma escada marinheiro com parafusos. Você tira uma, coloca a outra. No momento em que você está tirando, né, está fazendo essas trocas, você caracterizaria um trecho ali, um hiato sem proteção, tá? Então, isso é o que diz para componentes naturais na captação. Na descida, tem lá as seguintes partes da estrutura podem ser consideradas como condutores naturais de descida em relação à continuidade elétrica, né? De novo, olha, dimensões e instalação de forma durável, tá?
Aí a gente parte lá para o aterramento. Ora, aterramento, nós temos, então, as armaduras de aço interconectadas, né? Devem ter garantida a sua continuidade elétrica, né? Ainda deve passar, deve garantir que essa continuidade seja feita de forma igual àquela realizada para os condutores de descida. Lá no anexo F a gente tem as prescrições, tá? Armaduras de concreto, de vigas de fundação, são utilizadas como elemento de aterramento e devem ser tomados cuidados especiais nas interconexões dela para fora, tá? Quando você vai fazer as interconexões do sistema natural a partes não naturais do sistema, devem ser tomados os cuidados. Esse é o ponto mais crítico de um SPDA natural, digamos assim, tá? Ou seja, aquelas 3 regrinhas de ouro que a gente sempre fala aqui nas lives, etc., estão muito bem caracterizadas, muito bem fixadas, firmadas na norma, em todos os seus elementos, captação, descida, aterramento, né? E são exatamente as regras que capacitam elementos metálicos, elementos condutores, a serem elementos naturais, a fazerem parte do SPDA de forma participativa. Eles são SPDA externo, SPDA natural externo, né? Ou SPDA externo natural, melhor dizendo. Ok? Então, passando por continuidade elétrica, fixação definitiva e utilização de acordo com material e dimensão normalizada, caracteriza um elemento natural do SPDA, seja na captação, seja na descida ou no aterramento. Tá? Agora, e os elementos adicionais, né? Elementos adicionais que muitos de vocês conhecem aí com outros nomes, né? Eu não vou citar nomes, porque, afinal de contas, nós não somos patrocinados por nenhum dos fabricantes, então não vou ficar citando o nome de fabricante que não nos patrocinou. Fabricantes, se quiserem nos patrocinar, fiquem à vontade, né? Elementos adicionais, não consta absolutamente nada na 5419. Esses elementos estruturais, para-raio estrutural, eu fiz uma live a respeito, né? Para-raio estrutural. Esse nome foi criado por fabricante. Esse nome não tem nada a ver com norma. SPDA estrutural não existe. Tá? É um nome fantasia, um nome fictício, que foi criado por um fabricante, ou mais, para vender peça. Eu não estou falando mal do conceito, ok? Em alguns locais, ele até é aplicável. Se vocês me perguntarem se eu acho que ele deveria ser aplicado como atualmente ou seja, ele parece aquele, para os mais antigos, parece biotônico Fontoura. O cara está com dor de cabeça, dá biotônico Fontoura. O cara está com unha encravada, dá biotônico Fontoura, né? O cara está com hemorroida, dá biotônico Fontoura. Não é assim, tá, pessoal? Isso aí não serve para tudo, ok? Então, esse tipo de componente, ele lá tem as suas aplicações, etc., mas não é a salvação da lavoura, ok? Então, inclusive, existe um excesso de utilização desses caras, colocando-os no meio dos pilares. Isso é um abuso, tá? Porque a gente vê o quanto o marketing atua nessa história. Porque realmente, se você tem lá pelo menos 4 vergalhões conduzindo corrente elétrica, para que você vai pôr mais um? Tá? Em cada pilar, eu estou dizendo, né? Então, isso não faz muito sentido, ok? Então, nenhum desses elementos é obrigatório. Ele é opcional, ok? Quer fazer, faz. Você não estará conforme norma. Você não estará desconforme, desculpe, na norma, né?
é passível a sua utilização. Em alguns casos, só desse jeito é que dá jeito, né? Mas tem que ser estudado. Não é para usar como biotônico Fontoura, ok? Inclusive, depois que descobriram que biotônico Fontoura tinha álcool, tiraram a graça do biotônico Fontoura, é ou não é? Então, as respostas relacionadas, né? Elemento adicional ou elemento estrutural ou qualquer tipo de nome específico que esse cara possua é um tipo de SPDA não natural. Esse cara, não é porque ele ficou lá dentro que ele é um SPDA natural, tá? Ele vai ser um SPDA não natural. Ah, Jobs, mas eu conectei esse cara nas armaduras do concreto. Ele se transformou natural? Não, é que você está usando as armaduras, você não está usando ele. Tem muito mais ácido da armadura sendo utilizado do que ele. Então, transformou em natural? Não, você está usando o natural. Tá? Então, esse cara não transforma nada nem ninguém em SPDA natural. É que, na realidade, você botou um pingo d'água no mar. Então, obviamente, o mar vai falar mais alto do que o pingo d'água. Tá? Então, ele deve ser tratado como tal. Ou seja, se você utilizar esse cara como elemento de descida e elemento de aterramento num prédio de alvenaria estrutural, esse cara tem que ser tratado como um SPDA não natural. Ele não será um SPDA natural. Tá? Você tem que verificar a distância de segurança, você tem que fazer as inspeções conforme SPDA não natural. É tudo para SPDA não natural. Ok? Então, esses elementos nada mais são do que um pedaço de material que deve ser tratado como qualquer outro. E devem seguir tabelas 3, 5, 6 e 7 da parte 3 para serem utilizados. Eu acho que mais enfático que isso em relação a esses elementos adicionais não dá para ser, né? Eu procurei esclarecer ao máximo a história, porque esse sim foi um assunto que muita gente perguntou durante as lives, muita gente ficou com dúvida, né? E eu tentei ser o mais abrangente e o mais incisivo possível em relação a esse carinha aí que vocês estão vendo no meio dos pilares. Tá bom? Lá no final, se tiver pergunta, a gente volta a falar dele. Hélio, se você tiver alguma complementação, manda bala, meu velho. Não, eu acho que está perfeito aí. Eu só queria ressaltar uma coisa que você falou em relação ao Rufo, porque muita gente pergunta em relação ao Rufo: posso usar o Rufo ou não posso? Né? Eu entendo o Rufo como um elemento que ele sofre muita manutenção. Tá? E muitas vezes o pessoal tira e deixa meses sem repor. Então eu não recomendo, não pode usar ele, não se deve usar o Rufo como parte integrante do SPDA. É isso. Você que potencializa, mas não faz dele a parte principal.